Olá galera, seja bem-vindo ao canal Na Manha da Elétrica. Vamos fazer a montagem de um quadro bifásico. Esse quadro, pessoal, ele não vai ter DPS e nem IDR, tá? Ou seja, não tem os dispositivos de segurança. Muita gente reclama pelo valor, né, achando que é caro. Alguns têm condições, outros não têm condição de comprar. Mas então vamos fazer a montagem dos quadros de distribuição que a gente encontra por aí no nosso dia a dia, tá? Aqui, pessoal, é uma rede bifásica onde estaremos utilizando duas fases e um cabo de neutro, correto? Vamos começar, pessoal, pelo sistema de aterramento que a gente vai estar utilizando, que é o OTT, um mais utilizado para esse tipo de instalação. Vamos acrescentar o nosso cabo de proteção, o cabo terra, que está vindo lá de uma haste que está cravada lá no solo. Em seguida, precisamos trazer o cabo de neutro que está vindo lá do nosso medidor. E vamos colocar aqui no barramento correspondente a ele. É importante ressaltar, pessoal, que a maioria dos quadros de distribuição que a gente encontra por aí não tem o cabo de proteção chegando no quadro de distribuição. Depois que vocês assistirem esse vídeo, se quiserem que eu faça a montagem de um quadro de distribuição onde não tem o cabo de aterramento chegando nesse quadro, deixe aí nos comentários que, dependendo da quantidade de pedidos, eu poderei estar fazendo um vídeo sobre quadro de distribuição que não tem o aterramento. Como fazer esse aterramento sem ter o cabo de proteção chegando nesse quadro de distribuição. E tem solução para isso, viu, pessoal? Bem, então aqui nós já temos os dois cabos chegando, correto? Agora precisamos colocar um barramento. Eu sei que existe a opção de se fazer o jampeamento através de cabos, que também é muito comum. Nós não estaremos utilizando esse jampeamento. Muitos desses cabos que nós encontramos por aí têm dado muito problema. E eu vou explicar para vocês depois o porquê, tá? Sendo assim, estaremos utilizando um barramento de pente fase bifásico. Esse barramento aí, pessoal, tem vários preços que vocês podem estar comprando aí em torno aí de R$30, R$40, nessa faixa aí na loja física, tá, pessoal? Olhem só, encaixou perfeitamente e ficou bonito, né? Esteticamente ele está bem montado, está bonito. Agora o que nós vamos fazer, pessoal, nesse quadro de distribuição bifásico? A gente vai trazer os cabos de fase que estão vindo lá do medidor, são dois cabos. Olhem só, pessoal, dois cabos vindo lá do medidor e agora nós iremos alimentar colocando os cabos por baixo do nosso disjuntor. Poderia fazer diferente? Claro que pode ser feito de forma diferente. Você pode colocar os disjuntores por cima desse disjuntor geral que eu estou fazendo essa instalação. Você pode chegar com os cabos aqui por cima. Nesse caso, você teria que remover o cabo o barramento. Aí você pode colocar por cima e sair por baixo. Passa por trás e volta a entrar aqui por cima novamente, tá? É uma das alternativas. Mas vamos simplificar a nossa instalação, tá? Esteticamente, apenas por questões de estética, fica mais bonito. E detalhe, pessoal, o disjuntor, pelo menos esses da Elitec, da STEC, da JNG, entre outras marcas, embora a recomendação do fabricante indique que
os cabos de fase deva passar por cima e sair por baixo, sabemos que essa polaridade ela não vai interferir, ou seja, é como se o disjuntor não tivesse exatamente uma polaridade que pudesse prejudicar a nossa instalação. Portanto, você pode acrescentar os cabos que vêm lá do medidor, tanto por cima quanto por baixo. Isso, pessoal, embora seja dúvida de muitas pessoas questionam, mas não tem nenhum problema, ou seja, não vai diminuir a vida útil do seu disjuntor e muito menos vai causar algum tipo de problema de você ligar por baixo ou por cima. Portanto, isso é opcional, mesmo que tenha essa recomendação do fabricante no corpo do disjuntor que deva ser ligado por cima. Isso eu não estou falando por mim mesmo, não é coisa da minha cabeça. Eu também tive essa dúvida e entrei em contato principalmente com a fabricante da STEC, que me deu essa orientação, que eu posso ligar tanto por baixo quanto por cima, que não haverá nenhum tipo de problema. Então, só explicando isso daí de uma maneira breve, para que vocês possam entender e não ter esse medo ou essa insegurança, se deve ligar por baixo ou por cima. Agora vamos lá, pessoal, aos detalhes, tá? Que não é menos importante, tudo bem? Aqui nós temos um disjuntor bipolar de 40 amperes de curva C. Esse disjuntor é para um chuveiro que está recebendo duas fases de 220 volts, ou seja, entre fase e fase 220 volts. Qual é a potência desse chuveiro? Bem, pessoal, o chuveiro ele é de 7.500 watts. É uma potência bem alta, mas é o que a maioria hoje está comprando, são esses modelos aí de chuveiros. Qual é a bitola do cabo que eu vou sair aqui por baixo? Bem, pessoal, a bitola dos cabos aqui são cabos de 6 milímetros, correto? Cabos de 6 milímetros. Portanto, vamos colocar os nossos dois cabos de fase saindo aqui do nosso disjuntor para o chuveiro. Muita gente vai torcer o nariz dizendo que está fora da norma, que isso não existe, que é um risco. Olha, pessoal, antigamente, vou usar a velha expressão, né? As instalações eram assim e permanecem assim até hoje, porque as pessoas não estão atualizando as suas instalações. Agora vamos para esse disjuntor bipolar de 16 amperes de curva C. Esse disjuntor, pessoal, ele é para um ar-condicionado, e esse ar-condicionado, ele é de 16 BTU. Esse ar-condicionado, ele é de 220 volts, correto? No entanto, vocês têm que se atentar a alguns detalhes, tá, pessoal? Olhar o fabricante do seu ar-condicionado para ver se ele realmente está pedindo um disjuntor de 16. A maioria dos disjuntores, das recomendações para essa potência de ar-condicionado, geralmente utiliza-se disjuntor de 10 amperes, 220 volts, bipolar, correto? Então, atentem-se apenas a esse detalhe do fabricante do ar-condicionado que você está comprando. Não podemos colocar um disjuntor que não corresponda a estas informações do fabricante, porque caso tenha-se um problema, você perde a garantia, ok? Então fiquem atentos a esses detalhes para depois vocês não falarem: eu vi um vídeo lá do Valdenei e tinha um disjuntor de 16 amperes. Por isso que eu segui essa questão, mas não se esqueça que eu já estou passando a orientação para vocês. Fiquem atentos a estas observações, beleza? Se estiver pedindo 10, coloca 10 amperes e não 16. E os cabos que vamos estar utilizando são cabos de 2,5 mm para o nosso ar-condicionado. Quantos amperes um cabo de 2,5 mm suporta? Vocês já viram aí na tabela, pessoal? Vocês sabiam que existe uma tabela? Para que você não se perca,
Geralmente eles suportam entre 21 a 24 amperes, dependendo aí do tipo de instalação que você estiver fazendo. Em seguida, agora vamos falar sobre o nosso disjuntor bipolar de curva C de 20 amperes. Esse daqui, pessoal, é para uma tomada exclusiva, tá? É um único circuito para uma tomada de 220 volts que vai alimentar um aparelho do seu gosto, por exemplo, que necessite de uma rede 220 volts, um circuito. E eu recomendo, pessoal, que você tenha na tua casa uma tomada de 220 volts, porque sempre vai precisar. Em algum momento ou outro, você vai precisar de uma tomada de 220. Quem que nunca precisou, né, pessoal? A gente percebe essa falta na hora que você faz o contrato com um serviço, por exemplo, um pedreiro, né? E o que ele vai procurar? Perguntar se tem uma tomada de 220 volts para ligar a maquita dele. Pronto. Agora, pessoal, nós temos os disjuntores unipolares. Poxa, mas disjuntor bipolar junto com disjuntor unipolar pode? Claro que pode, pessoal. É permitido e não tem nenhum problema. Mesmo você estando utilizando aqui um barramento de pente bifásico, não tem problema algum você utilizar junto com disjuntores unipolares, correto? Esse disjuntor de 20 amperes de curva C, ele é para tomada, circuito de tomadas de 127 volts. Portanto, vamos colocar um cabo de 2,5 mm. Vamos virar aqui um pouco, pessoal, para eu ter espaço para fazer o aperto. Pronto. Agora, esse outro disjuntor é também para um circuito de tomadas, no plural, viu, pessoal? Tomadas. De curva C também, 127 volts. Portanto, os cabos que a gente vai estar utilizando aqui agora são de 2,5 mm. Outro disjuntor de curva C de 20 amperes, unipolar, circuito de 127 volts, mais um cabo de 2,5 mm. Circuito para tomadas, tá, pessoal? E agora o nosso último disjuntor, que é para o circuito de iluminação, 10 amperes, pessoal. Este disjuntor é para alimentar a casa toda, ou seja, a iluminação da casa toda, certo? 10 amperes. Poderia ser um disjuntor de 20 amperes? Com certeza, pessoal. Vocês podem colocar um disjuntor de 20 amperes também, que não tem problema algum. Estaria utilizando cabo de 2,5 mm. Poderia ser um cabo de 1,5 mm? Sem dúvida. Pois bem, pessoal, aqui está. Agora falta mais uns detalhes, né? Que é a colocação dos cabos de proteção, assim também como os cabos de neutro. Estamos quase acabando, pessoal.
Para os cabos de neutro, a colocação, a quantidade de cabos de neutro, o que nós vamos fazer? Primeiramente, quais são os circuitos que precisam de neutro? Sabemos que os disjuntores de 20 amperes, unipolares, eles são para a tomada de 127 volts. Então, ele vai utilizar neutro. Então, e já vamos logo falar da nossa lâmpada, que também vai neutro. Então, vamos utilizar 4 cabos de neutro que vão sair desse barramento, tá bom, pessoal? Para a rede 127 volts. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os nossos cabos. Às vezes o vídeo fica um pouco longo, pessoal, mas é porque é necessário, tá? Quando é um tutorial onde você faz o passo a passo, geralmente leva um pouco mais de tempo mesmo. Então eu peço paciência aí para vocês, mas que vale a pena no final, tá bom? E o cabo de proteção, pessoal? O cabo de terra. Vamos sair desse barramento e quantos cabos serão? Vamos lá, pessoal. Vamos contar quantos disjuntores de circuitos que vão precisar de terra. Bem, o disjuntor bipolar para chuveiro precisa de terra? Precisa. Então, o disjuntor para tomada precisa de terra? Esse disjuntor aqui que é para uso de tomada específica, 220 volts, precisa. Esse outro disjuntor, no caso aqui é para o ar-condicionado, tá, pessoal? Esse outro disjuntor aqui também precisa de terra, terra, esse não vai terra, certo? Daqui é de iluminação, e esse de iluminação é daquelas de lâmpadas de LED, não precisa do cabo de terra. Portanto, vamos utilizar 3, 4, 5, 6 cabos de terra que sairão do nosso barramento. Bem, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês sobre esse cabo de proteção. Esse cabo de proteção, ele também é de 6 milímetros. Observe que ele é mais grosso do que os demais aqui, né? Com exceção do cabo de proteção que vem lá da haste, do aterramento. Esse daqui, pessoal, ele é para o chuveiro, tá? Se os cabos de fases do chuveiro são de 6 milímetros, portanto, o cabo de proteção deve seguir a mesma bitola. Portanto, 6 milímetros também. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Fizemos a montagem do nosso quadro bifásico, um quadro simples, muito comum de ser encontrado aí nas nossas visitas técnicas. Está errado, pessoal, fazer esse tipo de instalação? Vou deixar que vocês respondam, tá bom, pessoal? Fala aí, o que vocês acham? Está errado? Você usaria? Você tem um quadro com essa especificação aí na sua residência? Você já encontrou um quadro assim? O que você me diz? Fala aí o que está faltando, o que precisa melhorar. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo aqui é apenas uma maneira didática para que a gente possa estar conversando. Me diz, ele funciona? É funcional? Vai ter algum problema se eu fizer uma instalação dessa na minha casa nova? E se eu já tenho esse modelo de instalação há tantos anos e nunca deu problema? O que vocês me dizem, pessoal, a respeito disso daí? Certo? Galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de curtir. Se tem alguma dúvida a respeito dessa nossa instalação, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E não menos importante, não se esqueça de se inscrever no canal Na Manha da Elétrica. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e até a próxima.